Eu vou falar de uma expressão econômica chamada índice de miséria. Tem se falado muito nos últimos tempos, aqui no Brasil, sobre a coexistência de três problemas: pobreza, desemprego e inflação. No mundo, até os anos 1930, quando houve, inclusive, naquela década, uma grande recessão, queda de produção, aumento do desemprego, perda de rendas, empresas falindo, vendas caindo, consumo caindo, ou seja, quando houve aquela grande recessão, ocorreu uma deflação. Deflação é uma redução generalizada e contínua dos preços. Inflação é o inverso. Inflação é um aumento generalizado e contínuo dos preços. Acontece que depois da Segunda Guerra Mundial começou a aparecer um fenômeno, que foi a existência de recessão com inflação. E os economistas, olhando aquilo, disseram: isso é muito estranho. Se há recessão, como é que os preços ainda assim aumentam? Arthur Okun, economista que viveu de 1928 a 1980, resolveu fazer estudos científicos bem trabalhados a respeito da convivência de inflação quando havia uma recessão. Esta soma de recessão mais inflação levou o nome de estagflação, que é uma estagnação na economia e, simultaneamente, uma elevação de preços. E o Arthur Okun resolveu analisar isso aí para dizer o seguinte: um desemprego, por exemplo, de 5% de toda a mão de obra disponível no país é normal. Mas acima disso já não é normal, já não resulta das atividades normais da economia. E ele dizia: uma inflação de 4% também é normal, mas uma inflação acima de 4% ao ano já cria alguns problemas na economia. E Arthur Okun, através de uma série de estudos, uma série de levantamentos, resolveu criar um índice que ele deu o nome de índice de miséria. Ele dizia o seguinte: quando a soma da taxa de inflação anual mais a soma da taxa de desemprego ultrapassa o número 12, há aí um problema e por trás desse problema há miséria. Exemplo: se a inflação anual de um país chega a 6% e a taxa de desemprego também é a 6%, 6 mais 6 é igual a 12. Mais do que isso, qualquer que seja o índice que aumentou, é um problema que resulta em miséria. Então o Arthur Okun disse: os países têm que prestar atenção nesses dois índices, porque junto deles está o problema da pobreza. O Brasil, até em função da pandemia, crise hídrica, está aí saindo de uma recessão. Então o país tem hoje uma taxa de desemprego de 13% de toda a mão de obra disponível em condições de trabalhar. 13% é a taxa de desemprego, que é muito alta, que resulta da recessão, ou seja, o produto interno bruto não é suficiente para empregar todos os brasileiros e ter uma taxa de desemprego aceitável de 4 ou 5%. Taxa de desemprego no Brasil, 13%. Ao mesmo tempo, a inflação oficial medida pelo IPCA está em 10,6%. Segundo a teoria de Arthur Okun, a soma de uma taxa de desemprego de 13% mais uma taxa de inflação de 10,6% dá um índice 23,6%. Falemos em 23%. Para Arthur Okun, isto retrata um quadro de miséria, ainda que seja momentânea. Significa dizer que esse estudo, essa teoria, esse índice de miséria é um elemento fundamental, como se fosse um exame de laboratório, para olharmos o Brasil e dizermos: existe aí um grande problema que neste ano de 2022, ano de eleições federais e nacionais, é importante que se olhe esse índice de miséria, porque por trás dele há os três principais problemas sociais do Brasil: a pobreza, o desemprego e a inflação. Pois bem, significa dizer que, se as eleições servirem para discutir problemas sérios, este é um dos que devem estar na pauta prioritária do país. Voltarei a falar desse tema em outro momento. É isso.